Amém. Amém, aleluia. Eu pedi para o ministério voltar aqui rapidinho, porque quando eles estavam trazendo o louvor Ousado Amor, eu senti tanta presença do Senhor. Eu não sei você aí, se você sentiu esse amor sendo tocado no seu coração. Eu vou pedir para que apague as luzes novamente. Aqueles que quiserem, pode permanecer sentado, mas aqueles que quiserem, pode levantar. Fique à vontade, você está na casa do Pai. O ministério vai trazer esse louvor novamente, mas não cante ele como apenas uma letra. Todas as vezes que eu subo aqui, eu sempre falo e sempre vou falar. Você está declarando palavras e é sobre as palavras que as coisas acontecem. Então, quando o ministério de louvor estiver cantando, feche seus olhos. Tenta imaginar o que a palavra e a letra, as frases unidas, está formando para você. Porque não é o Jefferson cantando, não é a Pamela cantando, não é a Natália, não é o Márcio tocando. É o Senhor falando para você. Então comece a se conectar com o Senhor e escute o que Ele tem falado desde o início do culto. Você não veio aqui à toa. É esse amor que você foi atraído hoje para estar aqui. E eu creio que o Senhor tem uma palavra para revelar aos nossos corações. Hoje o Senhor fala assim para você: antes mesmo que você pensasse em nascer, eu te formei, eu te escolhi, e dentro do ventre da sua mãe, eu fui fazendo cada órgão seu, eu fui ministrando sobre o seu rosto, eu fui colocando cada cabelo sobre a sua cabeça. Às vezes você chegou aqui sem saber o que fazer, mas o Senhor fala que Ele deixa as 99 no rebanho seguro, mas Ele vai ao teu encontro hoje para te encontrar. Você não é um qualquer um, você não é alguém perdido. O Senhor te encontra onde quer que você esteja. E talvez você está falando: Senhor, eu estou em plena solidão. Mas Ele fala novamente para você que Ele vai deixar as 99 para poder te encontrar. Ele vai falar assim, ó: oh, impressionante, infinito, o amor do Senhor vai te usar, Ele vai te envolver, fique seguro. É somente nesse amor que temos segurança. Você não pode pagar, comprá-lo, mas mesmo assim Ele te encontra, Ele te põe em valor. Se coloque de pé hoje diante ao Senhor e fala: Senhor, eu não sou digna desse amor, mas porque o Senhor pagou um alto preço, eu vou fazer valer a pena, Senhor. Oh, Jesus, obrigada por esse amor, Senhor. Ele é ousado e nós sabemos disso, Senhor. Então, para tua honra, para tua glória, me usa, Senhor, para ministrar a tua palavra, e que a tua palavra seja uma estaca de ousadia para os meus irmãos. Oh, Jesus, nós declaramos, Senhor, obrigada por esse amor. Esse amor te pertence, o Senhor colocou dentro de nós. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia, obrigada, Jesus. Aleluia.
lugar, você pode aplaudir ao Senhor? Isso me constrange. Saber que um Deus, pode acender as luzes, obrigada Ministério de Louvor. Saber que um Deus tão grande me ama. E Ele colocou a vida dEle, o ser dEle dentro de mim. Porque hoje nós somos templos e morada do nosso Senhor, amém? Aleluia. É muita alegria eu estar aqui em cima trazendo a palavra do Senhor. Eu amo trazer a palavra do Senhor. Mas eu quero te contar como é que essa palavra nasceu no meu coração. Para muitos sabem, né, que lá no meu serviço, às vezes, na hora do meu almoço, eu não tiro hora de almoço, eu fico sentada lá, escutando as palavras, fazendo alguma coisa para o Senhor. E aí, quando a pastora me fez o convite, e aí eu falei assim, sim, só que eu lembrei que era o mês da família, né? Hoje é a última terça-feira, não sei se vai continuar com esse tema. E durante esse mês de abril, nós falamos sobre a família. No início, fizemos um propósito de jejum e oração. Foi bênção. Mas para alguns aqui, eu também relatei que para mim foi muito difícil fazer esse jejum. Mas eu creio que o Senhor, Ele sempre dá a vitória, porque a família é a primeira instituição que nós temos que levar até o Senhor. Amém? E aí eu falei assim, Senhor, o que o Senhor quer ministrar ao meu coração e ao coração da sua igreja? E aí o Senhor me deu... Aí eu falei assim, o que tem de igual? Ou aconteceu fatos iguais entre as famílias? E aí Deus falou, não é por aí. E aí eu falei assim, então tá, Pai, o que o Senhor quer que eu fale? E aí Deus me deu 3 nomes, na verdade 4. E aí eu não fiquei sem entender, e aí eu vou falar para vocês, eu creio que vocês não vão entender, mas no final vão entender, porque Deus, Ele é assim. Ele falou assim, Isaac. Aí eu falei assim, Isaac, eu gosto da história de Isaac. Aí depois Deus falou comigo, Jacó. Aí tá tudo em família. E depois Deus falou comigo, Abraão. Mas só que Jesus também falou comigo, Moisés. Aí eu falei assim, Senhor, como assim? Abraão, Isaac e Jacó são da mesma família. Então tá todo mundo em casa. Dá para fazer uma pregação em cima da genealogia. E aí Deus botou Moisés. E aí eu falei, por quê? E aí Deus, Ele é um Deus que Ele faz, né, as coisas improváveis se tornar provável para a gente entender que Ele é Deus, né? E aí, a passagem que Deus ministrou no meu coração é lá em Êxodo 3:6. E aí, Deus, Ele me deu um tema, e a qual eu quero compartilhar com os irmãos. E o tema que Deus colocou no meu coração foi o seguinte, você pode mudar a sua geração. Amém? Quantos creem que você pode mudar a sua geração? Eu creio também, e eu vou fazer por isso. E a palavra do Senhor lá em Êxodo 3:6 vai dizer assim, e disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Milena, o que tem a ver? Amados, eu quero hoje trazer para você uma história a qual o Senhor vem ministrando no meu coração, já não é de hoje, já é de um tempo. E eu quero falar com você que hoje, muitas das vezes, a gente fala assim, nossa, o mundo está passando por uma crise. E qual é a crise que o mundo está passando? Muitos vão falar político, ou muitos vão falar que são financeiro. Mas eu quero te dizer que para nós, como igreja, a maior crise que estamos passando nesse século é a crise familiar. Como assim, Milena? Sim, nós estamos vivendo uma crise familiar. Nós sabemos hoje que, às vezes, as famílias estão sendo exploradas de forma errada. E para a sociedade, está falando que a forma que começou, homem e mulher, criando seus filhos, não é mais a forma correta de você ter uma família. Mas eu quero te dizer, hoje,
que nós, como os cristãos, precisamos preservar a nossa família e dizer que sim, a família começa como Deus criou, o homem e a mulher, e daí em diante. Eu quero falar também com vocês que às vezes a gente acha que as coisas vão melhorar, mas eu quero te dizer que você precisa ser perseverante e valente, porque hoje o inferno, ele luta para poder destruir a família. E nós vimos dentro da igreja quantas famílias destruídas. Quantas famílias tentando catar os cacos para poder ficar de pé. Quantas famílias com as suas próprias ideologias, tradições, vêm para dentro da igreja, ou então se casam e não conseguem juntos fazer a própria família. Não conseguem unir e fazer a própria família. E o inferno, ele tem se levantado com força para inverter duas coisas dentro da família. Primeiro são os valores. Quantos valores têm sido quebrados dentro das famílias? Quantos valores que os nossos avós e tataravós traz dentro do ensinamento da nossa, rotina, ou talvez da nossa forma, da vivência. E aí o inimigo, ele tem invertido os valores. Os maiores têm que servir os menores. E aí, é como se tivesse uma inversão de valores. Hoje a juventude não obedece mais os mais velhos, os anciões. Hoje os mais velhos também, não é que não obedecem, mas não tem respeito mais pelos mais novos. Quantas coisas têm acontecido dentro dos nossos lares e nós temos olhado e visto aquilo como tudo normal. Hoje eu não estou vindo aqui para poder falar como você tem que seguir ou fazer com a sua família. Não. Assim como comecei a falar, cada um tem uma tradição, cada um tem uma forma de educar o seu filho. Mas eu vou te falar aqui na Bíblia algumas coisas que aconteceram para poder te alertar, para que você possa corrigir na sua família. A outra coisa que o inimigo também tem tentado quebrar é as tradições. Quando eu chego na casa do meu pai e da minha mãe, ou na casa dos meus avós ou tio, a primeira coisa que eu faço é tomar bênção. Eu fui criado assim. Automaticamente, olha só como acontece. A Maria Cecília não me pede bênção, mas pede bênção para o meu pai. A Maria Cecília e o João Lucas pedem bênção quando eles querem alguma coisa. Por exemplo, eles acordam cedo, precisam de ir para a rua ou fazer alguma coisa com os amiguinhos. Oi, mãe, bom dia, bênção. Mas é porque interesse. E quantas vezes temos feito isso na casa do Senhor? Temos feito tudo direitinho, no padrão, mas por interesse. Os valores têm se invertido dentro da igreja. Os valores têm se invertido dentro das famílias, dentro do nosso parentesco. Mas hoje, nós vamos focar na família. E eu quero te falar que quando vamos olhar para os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, eu quero te falar sobre algo que aconteceu nas 3 gerações. Abraão foi escolhido por Deus. Abraão falava com Deus. Abraão teve encontro com Deus. Abraão teve um encontro com Deus quando Jesus falou sobre a vinda de Isaac. E Deus apareceu a Isaac. Deus falou com Isaac. Deus deu instruções para Isaac não ir para o Egito. Deus também apareceu para Jacó, lá em Betel. Mas teve uma coisa também que aconteceu nas 3 gerações. Porque eles conheciam Deus, falavam com Deus, seguiram a orientação de Deus. E foram muito abençoados. Mas o inferno também se levanta
para poder também atingir as gerações. Quando Abraão estava lá no Egito, Abraão, ele mentiu, falando que Sara não era sua mulher. Isaac, por medo da beleza de Rebeca, daqueles homens ficar e aguardar ela naquele lugar onde eles estavam, o que ele fez? Mentiu que Rebeca não era sua esposa. E teve Jacó, que mentiu para o seu pai, para ganhar o quê? Para ganhar? Olha só. Vocês estão conseguindo compreender o que está acontecendo? Deus fala com a primeira geração, com a segunda geração, com a terceira geração. O inferno tentou na primeira geração, na segunda geração, na terceira geração. Mas graças a Deus, hoje iremos falar de Jacó. Como assim, Milena? Jacó foi o enganador. Jacó foi aquele que sempre trapaceava. Jacó era aquele que gostava de passar a perna nas pessoas. Mas é sobre ele que eu quero falar. Eu quero falar que Jacó, sim, ele ganhou a primogenitura. Isso? Primogenitura. Pronto. De seu irmão. Realmente ele conseguiu. Mas sabe o que aconteceu? Teve um tempo que Jacó, ele começou a se arrepender daquilo. Teve um tempo que o Senhor falou com ele. E o Senhor não falava mandando recado. O Senhor falava com ele diretamente. E nós podemos ver isso lá em Gênesis 29, que é o primeiro sonho que Jacó ele teve. Vai falar que Jacó teve um sonho. E depois dele ter esse sonho, onde ele via uma escada, a qual anjos desciam por ela, eis que estava o Senhor no topo, e disse para ele: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque, que está na terra e está deitado. Darei a ti a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente. Aqui o Senhor está falando com um enganador, porque aqui Jacó ainda não tinha mudado o nome. Aqui o Senhor estava se apresentando para ele e falando o que ele seria ser, o que ia acontecer com a descendência dele. Aí imagina só, Jacó, se ele continuasse com a mesma conduta, eu vou fazer um negócio aqui, mas eu quero ganhar vantagem. Eu vou fazer aqui porque, amados, com o tempo, a gente começa a fazer as coisas e a nossa mente percebe que a gente é tão bom que a gente acaba acreditando nas nossas próprias mentiras. Talvez Jacó ali, ele nem sabia mais o que estava fazendo, mas pela, talvez, natureza dele, automaticamente, sem ele querer ganhar vantagem, ele já estava ganhando vantagem, porque isso aí já estava no sangue, já estava na genética dele. E aí hoje, talvez o Senhor te trouxe aqui, mas não através de um sonho, mas através de uma palavra, para te mostrar, talvez: ei filha, ei filho, o que você tem feito, que já está tão impregnado na sua pele, no seu corpo, na sua mente, que você não tem percebido que isso tem feito mal para você. Talvez o Senhor hoje vai ter um encontro com você, para que você também, quando você se levantar aquele sonho, você vai olhar e vai falar assim: não, peraí, eu quero mudar de vida. E foi isso que aconteceu com Jacó. Porque um pouquinho antes, você vai perceber que na palavra do Senhor vai falar que o Isaac, pai de Jacó, orienta Jacó sair correndo da onde ele estava, porque Esaú estava com grande fúria e queria matar ele, porque ele fez. Mas mesmo assim o pai dele abençoou ele. E o que ele fez? Pegou as coisas deles e foi, embora.
Mas eu quero fazer uma pergunta hoje, que eu estava treinando para falar isso lá no meu serviço. Eu gosto de igreja participativa. Vou começar pelo meu pastor. Pastor, se hoje alguém fala assim, pastor, tu tem que fugir daqui, o que tu levaria? Me dá 5 coisas. Bora, pastor. Tu tem que fugir daqui. Tua família. 5. Tua família. Vamos, pastor. Tem que ser rápido. Tá fugindo. Sim, pastor, bora. Levaria a igreja, a família, igreja, mas o que, pastor? Rápido, pastor, estão vindo. A palavra de Deus, mas o que, pastor? Alimento. Família, igreja, a palavra de Deus, alimento, mais um. Água. Água é bom. Sem comida a gente fica, sem água não. Mas muito bom. Márcio, o que você... Me fala só 2 coisas. O que você tem que sair daqui agora e você tem que levar 2 coisas. O que você levaria? A família e a igreja. Nath, você tem que ir embora daqui. Estão te caçando. O que você levaria? Os filhos e a igreja. Vou perguntar para meu esposo, né? Vai que eu não vou ser salvo. Meu esposo, você tem que fugir daqui. O que você levaria? Me fala 4. Não, 1 não. Aí é pouco. Família, igreja, amigos e a palavra. Mas eu quero te falar uma coisa. Eu também levaria, tenho certeza que eu levaria, mas esqueceria alguma coisa, gente. Porque olha, eu vou te falar uma coisa. Viagem antecipada eu esqueço, imagina na hora. Meu Deus. Mas eu quero te falar uma coisa que a gente tem que aprender com Jacó. E eu vou ler para vocês. Então no versículo 28, 18, vai falar assim, ó. Então levantou Jacó pela manhã da madrugada e tomou a pedra que tinha posto como travesseiro. O que ele colocou como sobre travesseiro? Uma pedra. Muito bom. E pôs por coluna. E o nome daquele... Peraí. E derramou em cima dela. Vou ler até de novo. Então levantou Jacó pela manhã da madrugada e tomou o que tinha posto, a pedra que tinha posto por travesseiro, e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Vocês estão percebendo? Quando a gente está disposto a mudar, o que não pode faltar? Presença. Posso levar minha família, mas se eu não tiver presença, ele não guarda, pastor. Posso ter o melhor dom, mas se eu não tiver presença, não é nada. Quando o Senhor falou isso comigo, eu falei assim, eu quero tua presença. É a tua presença que eu preciso, Senhor. É dela que eu preciso todos os dias. Sabe por quê? Porque fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se eu tiver a presença, eu tenho a minha casa. Diz que o Senhor não deixará mendigar os seus filhos. Se eu tiver a presença, eu não passo fome. Ele diz, eu sou a fonte da vida. Se eu tiver a presença, eu não tenho o quê? Sede. Eu não sei se você consegue compreender a profundidade que Jacó começa a passar para a gente. Eu não sei se vocês conseguem, sabe, ter a menção de quem é esse Deus que se relaciona com pessoas improváveis, pessoas sem valor. Foi o que o ministério louvou. Eu não tinha valor, mas tu colocaste valor em mim. Você tem noção que esse Deus se importa com você e que independente da tua trajetória, o Senhor quer que hoje você se levante, edifique uma pedra e jogue sobre ela a presença do Senhor.
E não tão somente Jacó, ele levantou, edificou a pedra, porque antigamente eles tinham tudo que levantar um altar para o Senhor, para queimar incenso, para queimar alguma oferta para o Senhor. Só que hoje eu falo que esse altar não é mais uma pedra, não é mais um altar. Esse altar é você, o seu coração. Então hoje o Senhor, ele fala para você, meu filho e minha filha, e para mim: levante esse altar que talvez está caído, ou está faltando ajeitar alguma coisa. Se formos olhar para dentro de nós, quantas coisas precisamos mudar, quantas coisas precisamos falar não. E o Senhor fala: levante o altar que eu jogarei minha presença. Vamos lá. E ele chamou aquele lugar de Betel. E eu acho lindo a forma que ele tratou aquele lugar. E amados, assim como a mentira entrou na vida daqueles homens, eu tenho certeza que Jacó, ele ficou muito incomodado com o tempo da vivência dele. Porque aqueles que deixam o Espírito Santo trabalhar, aqueles, sabe, de coração contrito, às vezes chega aqui na casa do Senhor sem dar nada pelo culto, mas sabe, independente do ministério de louvor, independente da pregadora, a presença do meu Pai vai estar lá. Aí você começa a glorificar e o ambiente começa a mudar. Sabe por quê? Porque não sou eu que faço alguma coisa, é Ele. E quando Ele vê em mim um coração de adorador, um coração contrito, um coração de arrependimento, Ele vem com a presença dEle. E hoje eu quero te falar uma coisa: o seu lar é o lugar da habitação do Senhor. Você tem edificado um altar na sua casa? Hoje os seus filhos têm visto você como um referencial da habitação do Senhor? Assim como Abraão, Isaac e Jacó fizeram da mesma geração algo errado, o Senhor também fez algo diferente em uma geração. E essa geração foi a geração de Jacó. Por onde ele esteve, ele levantou altares para o Senhor. Por onde ele esteve, ele estava procurando pela restauração dele. Ele caiu em si, porque eu falo que todas as vezes que Deus me faz cair em si de quem eu sou, eu me arrependo, porque eu vejo que eu não tenho valor. Eu não era merecedora, mas Ele me resgatou. E eu venho te falar de coisas que talvez o Senhor quer consertar. Às vezes você vai falar assim: Milena, mas eu não tive uns pais cristãos. Eu estou conhecendo a vida do evangelho, do cristianismo agora. Eu sou uma nova convertida, eu sou um novo convertido. Mas eu venho te falar uma coisa. Por que Deus colocou Moisés? Moisés, eu fiquei olhando assim, quando ele foi ministrando no meu coração, porque é muito lindo. Parece que ele fica sentado do meu lado e fica falando, contando. E eu entro na história. E aí eu falei assim: Deus colocou Moisés por causa que ele se apresentou a Moisés assim. Ele disse: não, minha filha, vamos olhar a história de Moisés. E é rapidinho, que as horas estão avançadas. Ele falou assim: Moisés era meu. Moisés precisou ser jogado no rio para poder fugir de algo que o inimigo queria matar. E aí, Moisés, ele teve uma criação totalmente oposta da qual o Senhor tinha colocado para ele. Você acha que Moisés, lá talvez na pirâmide, ele estava talvez cantando louvores? Não. Ele estava se vestindo como os hebreus? Não. Ele comia as mesmas comidas que os hebreus? Não. Mas quando Deus fez um convite a Moisés, ele sabia que não pertencia mais àquele povo. E Moisés, ele aceitou o convite do Senhor.
E quando eu fui pesquisar, eu lembro que estava assim, Abraão era pai de muitos, Isaac era uma família de amor e perseverança, e Jacó era persistência e união. Aí eu falei assim, Senhor, o Google está errado. Porque se a gente for olhar, depois os filhos de Jacó, a gente vê um montão de briga. Mas o Senhor falou assim, filha, mas a mentira talvez não rodou por lá. Porque os irmãos traíram José por inveja. Não era mentira. Às vezes eu tenho que te passar que você vai passar por situações onde a tua geração vai ser aniquilada ali. Aquele problema, aquela maldição, aquela circunstância. Mas talvez nas gerações seguintes vai aparecer outras coisas para que as gerações possam eliminar. E aí eu falei assim, Senhor, às vezes a gente vai cair no mesmo erro, vai persistir no mesmo erro, vamos viver no mesmo erro, até que a presença do Senhor entre e mude as gerações. Foi aquilo que eu falei. Todo mundo, quando tem que sair correndo, leva tudo que acha que é necessário, mas não leva a presença. E às vezes você fala assim, Senhor, mas os meus pais fizeram isso comigo, a minha mãe não foi presente, e o meu pai só vivia dessa forma. E eu quero te falar que muitas das vezes os traumas dos seus pais são perceptíveis na sua vida através da vida dos seus filhos. Tem atitudes minhas que eu olho e sem eu querer eu passo pelos meus filhos, passo para os meus filhos. E uma delas eu quero até compartilhar com vocês. A minha família, meu pai e minha mãe, sempre me deram muito amor. Mas amor em quê? Em palavras. Eles sempre falaram, você é isso, você é aquilo. Então, por isso, hoje, a minha forma, de amor, a minha linguagem de amor é a palavra de afirmação. Então, quando vocês falam, Milena, você é isso, eu me sinto muito amada. Mas eu tenho muita dificuldade de estar abraçando. Tenho muita dificuldade de beijar. As pessoas que são assim, próximas a mim, sabe? E às vezes eu até abraço assim, mas aquele abraço assim, rápido. E hoje, aconteceu algo que Deus, ele me despertou. E ele falou assim, você precisa se voltar para a tua família. Porque existe algo de uma geração sua que está afetando a tua geração atual. E aí minha filha foi sair com meus pais, na casa da minha tia. E aí meu primo, ele é muito amoroso com a filha dele, muito amoroso. E aí ele estava brincando, jogando ela para cima, e isso e aquilo. E a Maria Cecília, minha mãe, falando comigo, filha, aconteceu algo e eu queria compartilhar com você. E aí eu falei assim, já vem bomba. Maria Cecília aprontou. E aí, amados, a Maria Cecília falou essa frase. Eu queria que a minha mãe também fizesse assim comigo, porque a minha mãe não me dá amor. Pesado. Para mim também foi. E eu achava que eu amava a Maria Cecília porque ela, assim, pelo João, por ser menino, eu brinco mais com ela, eu abraço mais ela. Mas olha o que ela falou. Eu queria que a minha mãe também fosse assim, porque minha mãe não me dá amor. Talvez o que eu achava que era amor, ou que eu estava fazendo, ainda é muito pouco aos olhos da minha filha. E às vezes o Senhor precisa dar essas fagulhas no nosso coração para a gente poder acordar. Talvez dentro do seu lar hoje está faltando mais abraço, está faltando mais comunhão. Às vezes temos paciência para ouvir 2 horas de áudio de alguém chorando, falando da vida dele ou dela, talvez da filha dela, mas não temos 10 minutos para sentar com os nossos filhos e perguntar como é que foi o dia. Às vezes temos o dia inteiro
para ajudar aquele amigo que talvez está com o carro parado no meio da rua, mas quando chegamos em casa, não temos alguns minutos com o nosso marido. E muitas das vezes, por ter sido tão fria, assim, né, não como filha, por não abraçar muito, porque o toque abraça, envolve. Então, por muitas das vezes, eu achava que eu estava fazendo muito bem, porque eu era uma filha obediente, uma filha que fazia as coisas, que obedecia, né, o que os meus pais mandavam. Mas isso foi criado um trauma dentro de mim, a qual está passando para a minha geração. Mas assim como Jacó, a presença do Senhor invadiu naquele dia, não para correção para o mal, mas para correção para o bem, porque o Pai só corrige aquele que Ele ama. E muitas das vezes as pessoas vão subir aqui em cima desse púlpito para falar: você tem que ser assim, porque a palavra diz. O Senhor, Ele é amor. O fruto do Espírito Santo neles tem amor. Então, como é que eu digo se eu amo? Se uma pessoa fala que tem falta, então eu não estou amando o suficiente. Ou talvez eu estou dando valor demais para as coisas de fora e não estou dando valor para as coisas de dentro. Então hoje o Senhor, Ele te trouxe aqui para te falar 3 coisas. Que você essa semana possa identificar os traumas familiares que você teve. Talvez na tua infância você fale assim: Milena, mas a minha infância foi tão boa. Tive as bonecas do ano, tive talvez os passeios maravilhosos, mas talvez você não teve a presença do seu pai e da sua mãe. E isso vai ocasionar traumas na sua vida adulta. O Senhor também me trouxe aqui para também te falar: decida pela sua cura. Eu tive uma conversa com os meus pais, falei com eles o que estava me incomodando. Foi um chororô. Meus pais me pediram perdão, eu pedi perdão. E hoje a Maria Cecília me abraça, me beija. Ainda não é fácil, amados. Tem hora que eu tenho que falar: Maria Cecília, para! Porque me incomoda. Mas o Espírito Santo fala: precisa. Teve um papo, café, a qual eu fui presenteada. E a palavra não era direcionada para mim, era direcionada para minha família. O Senhor já estava falando comigo a respeito sobre família já há um tempo. E quando eu entrei naquela sala para contar as ofertas, eu falei para o Senhor: eu detestei esse presente. Porque lá era um amigo oculto, então a pessoa falava palavras para a gente, era para o pessoal. E aí eu falei assim: chegou a minha vez, porque a minha palavra, a minha linguagem do amor é o quê? A afirmação. Eu falei: agora que eu vou receber coisas boas. Milena, você é isso, você é aquilo. Mas eu recebi o quê? Palavra para minha família. A qual o Senhor falou assim: filha, volta para sua família. Você precisa restaurar algo que foi gerado na sua geração passada. E a outra coisa que o Senhor falou para a gente, primeiro, foi identificar os nossos traumas familiares, decidir pela tua cura. E a terceira coisa é: tenha uma nova percepção. Porque Jacó, ele poderia ter falado: Senhor, eu não quero mudar. As pessoas já dizem que eu sou. Eu sei que eu não sou, eu vou continuar sendo assim. Mas não. Ele teve um encontro com Deus, lutou com Deus, até que Deus mudou o nome dele. Então peça para o Senhor: Senhor, muda. É isso, Senhor, que está me afastando de Ti? É isso que me faz, talvez, não enxergar o que eu preciso mudar? Senhor, é essa distração que eu estou vendo demais, que está me impedindo de me aproximar de Ti, de ter talvez o meu TSD com excelência? Então, tira, Jesus. E é isso que o Senhor, Ele quer para a gente hoje. Vamos identificar os nossos traumas, vamos decidir pela nossa cura, porque o Senhor, Ele quer nos curar, e vamos ter uma percepção nova sobre a nossa família. Não aceita a família que a sociedade quer impor. Não aceita, amados. O Senhor já disse como seria a nossa família. Não aceita ser um escárnio para o inimigo. Não aceite. Você é uma família de exemplo.
O Senhor vai te usar como exemplo para restaurar outras famílias. Você será a família que levará testemunho para outras famílias serem saradas. Tem traumas dentro de você que você vai ser edificada, restaurada, para que você possa falar. E outras pessoas não precisar passar pelo mesmo trauma. E se estiver passando, você vai ter bagagem para falar: eu sei o que você está passando. Porque somos pessoas feridas que curamos outras pessoas. Mas para que isso aconteça, nós feridos, para curar outras pessoas, temos que decidir pela cura. Precisamos estar em processo de cura. Precisamos pedir pela cura. Isso já demonstra uma mudança. E é isso que o Senhor quer fazer. Moisés foi levantado por Deus para mudar a vida de uma geração. Mas a geração murmurou tanto, fez tantas coisas que chegaram mal aos olhos do Senhor. Eles não viram, mas a geração deles viram. Puderam comer do maná do Senhor, do leite e mel que manava naquela terra. Às vezes você vai consertar algo aqui que você talvez não possa desfrutar, mas a sua geração vai desfrutar. Os seus filhos, talvez os filhos dos seus filhos, vão poder desfrutar da mudança que você pode fazer hoje. E então você decida por Deus. Decida, porque antes da fundação do mundo o Senhor escolheu por você. Decida pela sua família. Decida persistir. Eu quero me separar. Não, não é o caminho. Quero abandonar meus filhos. Não, não é o caminho. Decida pela sua família. Chame a presença de Deus, que Deus vai te mostrar um novo caminho. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Eu espero que a palavra do Senhor realmente entre no teu coração com profundidade. E às vezes eu fico nervosa aqui, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar tudo o que Ele falou no meu coração. Mas o mais importante de tudo que eu falei aqui, a decisão e a presença, quando andam junto, traz mudança. Amém? Aleluia. Glória a Deus, né? É tempo de restaurar.